ano de Lula avança na corda bamba, sem rede de proteção. Governo não sangrou, mas mesmo com toda a boa vontade da mídia, não conseguiu ultrapassar a muralha de um país dividido, escreve o Mário Rosa. Ou seja, o governo não sangrou, de acordo com ele, e mesmo com a boa vontade da mídia, eu diria mesmo com o bom Pix, né? Mesmo com o recebimento de Pix, a mídia se maravilhou com Lula. Então vamos entender, mesmo com a mídia do lado do Lula, mesmo a mídia apoiando Lula, a mídia falando maravilhas do governo Lula, a mídia incapaz de criticar o governo Lula, ele continua caminhando em uma corda bamba. Não somente numa corda bamba, mas não tem rede embaixo, não tem proteção. O Lula, ele não tem proteção, não tem apoio. Então isso é perigosíssimo para esse governo. Vamos lá continuar aqui a leitura. Eu peguei alguns trechos, né? Voltando aos balanços, tem a coluna do positivo e do negativo, e no fim o saldo. Na coluna dos passivos, e aqui sem crítica, é natural que o novo governo busque um posicionamento diferente perante ao mundo, mas receber Maduro com pompas de chefe de Estado pode ter sido exagerado? Normalizar a invasão da Ucrânia pela Rússia, confrontando a OTAN, foi o mais pragmático? Instigar Israel, confrontando os Estados Unidos, foi o mais prudente? Fazer coro ao fim do dólar em alimento com a nova geopolítica mundial traz vantagens antes das desvantagens? Então, algumas perguntas foram levantadas e aqui eu começo a identificar as faltas das redes de proteção. Eu e você sabemos que os Estados Unidos do Biden, ele era um grande apoiador do Lula. E uma das redes de proteção do governo Lula, ele tinha o apoio do governo Biden, ele tinha esse apoio para fazer as cagadas de que ele fez. Já não tem mais. O Lula, ele ficou com a Rússia, ficou com o Hamas, trouxe o Maduro. Agora, rumor de guerra entre Maduro e a Guiana, ele fica quieto, não sabe o que fazer, ele está em completo desespero. Lembrando a você que esse foi o governo que disse que ia arrumar paz entre Rússia e Ucrânia. Não conseguiu. Ia arrumar paz entre Israel e Hamas. Não conseguiu. E agora diz querer lutar para ajudar a questão da Venezuela e Guiana. Ele nem aparece, está com medo de falar sobre a situação. Então nós vemos o que está acontecendo. Vamos lá. Significa que o governo Lula é um equilibrista sem rede de proteção. Se atravessar a corda bamba e chegar ao outro lado, com a plateia com o coração na boca, arrancará aplausos pela proeza de um desafio arrebatador, mas não pode falhar. Não pode falhar. Conclusão: por mais incrível que possa ser, o mais difícil governo Lula é o de agora. A vantagem é que conta com um Lula mais experiente. A complexidade é que o mundo e o Brasil nunca andaram tão complicados. Então, o que acontece aqui, pessoal? Essa matéria, ela fala que o Lula está na corda bamba e que se o Lula chegar do outro lado, então a gente bota um questionamento. O que seria o outro lado? Terminar o seu mandato. Né? Então você tem o começo do mandato, que é a parte dessa montanha, e o término do mandato, que é, né, o outro lado. Então ele diz que o Lula está atravessando esses 4 anos em uma corda bamba. A qualquer momento ele pode cair. E se conseguir chegar ao outro lado, as pessoas estariam com o coração na boca. Então você vê como a esquerda e como a mídia vê o governo Lula. Eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá vencer. Eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá crescer ou não cair, se manter no poder. É assim que a grande mídia está vendo, é assim
que os próprios petistas estão vendo. Os petistas estão como o torcedor do Fluminense, que vai jogar contra o Manchester City e querem ganhar o Mundial, sendo que eles sabem que a probabilidade vai ser muito difícil de que o Fluminense consiga ganhar do Manchester City. Então o petista, ele está torcendo para que Lula consiga caminhar nessa corda bamba e não cair até 2026. Eles sabem que o Congresso, que hoje, no dia de ontem, vaiou o Lula, chamando-o de ladrão, ele sabe que agora, com essa direita, que muitos de vocês não gostam dessa direita, mas a realidade é nua e crua. Mesmo que você não goste dessa direita, ela é a direita mais forte que nós já tivemos nos últimos anos, você começa a entender. O problema é que muitas pessoas estão no caos, muitas pessoas não conseguem ver e elas acreditam que o Lula está caminhando tranquilamente, sem problema nenhum, ele simplesmente está no governo 1 do Lula. Não está, pessoal. Ele está numa corda bamba e existe questionamento se ele consegue chegar ao outro lado. Ele não tem a popularidade que tinha, porque a gente pode falar, Fábio, quais são as redes que ele não tem mais? Não tem os Estados Unidos para protegê-lo, não tem a Europa para protegê-lo, não tem a população, o Lula não tem uma popularidade que o possa proteger, não tem governabilidade, não tem governo, não tem os senadores e deputados que possam protegê-lo, porque você viu que muitas das vezes agora até mesmo vetos do presidente Lula estão sendo bloqueados. Então quando você começa a ver vetos sendo bloqueados, é porque realmente ele não tem essa proteção no Congresso. Agora você fala, mas Fábio, várias das coisas que Lula votou, ou Lula pediu, ou Lula criou, passou. Eu tento explicar para as pessoas que existe uma diferença no que passou e existe uma diferença em projetos de Lula. O Lula, que nós acreditamos que é um comunista frustrado porque não consegue botar o comunismo no Brasil, graças a Deus, as pautas comunistas do Lula não têm passado. Ela tem simplesmente sendo bloqueada, vem sendo bloqueada. Já as pautas que beneficiam o Centrão, essas pautas vêm passando. Então, por exemplo, quando o Lula gosta de algo que o Centrão também gosta, isso passa. Porque são pautas que os dois lados gostam e acreditam. Por exemplo, que esse lixo da questão dos impostos, da reforma tributária, isso passou. Passou por quê? Porque tanto esses deputados gostam de arrancar o dinheiro do povo, como o Lula gosta de arrancar o dinheiro do povo. Por isso passou. Mas as ações totalmente petistas, elas não passam. Por exemplo, ontem nós tivemos uma grande vitória. O próprio Eduardo Bolsonaro fez um vídeo mostrando pra gente que nós protegemos ali, quando foi feito esse budget, esse dinheiro, nosso dinheiro que será usado o ano que vem, que são bilhões e bilhões e bilhões, onde o Lula vai comprar vários deputados, fazer tudo isso, nós tivemos uma grande vitória. Aquele dinheiro público não poderá ser usado contra a propriedade privada, contra a família ou contra as crianças. Cara, isso é sensacional. 3 coisas que o Lula é contra, mas como eu falei para você, ele ficou numa sinuca do bico, uma sinuca de bico, ele não consegue vetar esses passos, porque se ele veta esses passos, aí ele cai de uma vez dessa corda bamba. Então ele fica numa situação dificílima, ele está caminhando numa corda bamba e a própria mídia agora pergunta se ele chega no outro lado. Muitas pessoas acreditam que Lula não chega no outro lado. Eu já vejo que Lula não chega em um próximo mandato, né? O Lula vai tentar uma reeleição, talvez. Eu acredito que o Lula termina, a história do Lula termina em 2026.